Fala, povo santo, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças ao bom Deus. Aqui é o Thiago, mas podem também me chamar de Teófilo, afinal eu sou amigo de Deus. E você, já é amigo de Deus? O título do nosso vídeo de hoje é Servindo de Estímulo, e o texto é Filipenses capítulo 1, versículo 14, que diz: E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Deus pode usar nossas vidas para estimular os outros a anunciar o Evangelho. Paulo foi preso mais de uma vez, e isso não o impedia de anunciar as boas novas. Na sua primeira prisão em Roma, o apóstolo usava até mesmo a sua cela para pregar. Ele recebia pessoas constantemente para anunciar a elas a palavra de Deus. Ele não se importava em querer ser vitimizado ou que as pessoas tivessem dó porque ele estava preso inocentemente. Não, mas ele continuava anunciando a palavra de Deus, como a gente lê em Atos, capítulo 28, versículos 30 e 31, que diz: Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Como eu mencionei ontem, esse texto, Paulo não ficou intimidado, mas continuou pregando cada vez mais. E a prisão dele, as cadeias que o prendiam, estimulava os irmãos a pregar o Evangelho com mais desassombro. A prisão domiciliar de Paulo não o deteve de cumprir o seu chamado, de levar o nome do Senhor perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, como a gente lê em Atos, capítulo 9, versículo 15, que diz que o Senhor disse sobre Paulo: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. E assim como o apóstolo pregava, mesmo em prisão, nós devemos ser estimulados, assim como os irmãos na época foram estimulados a falar com menos temor, com mais ousadia, com mais coragem sobre a palavra de Deus. Nós, hoje em dia, precisamos também pregar a palavra e a verdade de Deus sem ter medo. Nós não precisamos ter medo de nenhum governo, de nenhum rei, porque o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, está do nosso lado e Ele está nos enviando. Não só Ele está do nosso lado, mas Ele nos comissiona, Ele nos direciona, Ele quem nos manda a pregar o reino de Deus. Então, que em nome de Jesus, sejamos estimulados por aqueles que têm pregado o Evangelho, por aqueles que mesmo com perseguição, mesmo com martírio, mesmo com dificuldades, têm pregado o Evangelho. Que possamos olhar para os missionários hoje espalhados pelo mundo, ver as dificuldades que enfrentam e sermos encorajados por seu trabalho e ter menos medo de pregar o Evangelho. Que em nome de Jesus sejamos estimulados no Senhor para falar com mais desassombro a palavra de Deus. Afinal, este mundo carece e necessita desesperadamente que nós apontemos a verdade, apontemos o caminho, que é Jesus, pois não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, e esse nome deve ser pregado, sem medo. Afinal, viver é Cristo e morrer é lucro. Vamos orar? Querido Deus, em nome de Jesus eu oro para que eu seja estimulado no Senhor, e ao olhar os líderes, pastores, missionários, todas as pessoas, Pai, que dedicam a vida, mesmo em face à morte, mesmo sendo injustiçados, continuam pregando o Evangelho, que assim eu também, Pai, possa ser estimulado no Senhor, para continuar propagando a verdade de Cristo, anunciando a Tua
verdade, Pai. Usa-me com teu poder e me comissiona, Pai, e me dirige para anunciar, mesmo que eu não seja aceito, mesmo que eu também sofra perseguições, mesmo que as pessoas me critiquem, mas que eu fale a verdade em amor, que eu pregue a verdade de Deus, que eu anuncie a boa notícia e que o Senhor alcance, Pai, os teus escolhidos. Que a tua verdade chegue aos ouvidos que crerão, ao coração que se entregará. Usa-me, ó Deus, que eu seja estimulado. Em nome de Jesus. Amém. Alegre-se sempre no Senhor. Que Deus lhe abençoe.